Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Rodrigo Sevilha e esse é o Livro das Alegações. Vou ler um artigo que está escrito no meu site, fazer um comentário para vocês. O título é: O que a sinagoga de Satanás ainda não entendeu? Olhando a história sob a perspectiva vantajosa da nossa noção de revelação contínua da vontade deliberada de um Deus Todo-Poderoso, Pantocrator Theos, que governa sobre todas as coisas, não é difícil enxergar a perspectiva judaizada de um Maimônides que viu, com o crescimento do movimento cristão, uma indicação da confirmação da profecia em favor do seu lado da história, por assim dizer. O que a sinagoga de Satanás ainda não entendeu, porém, é que a profecia pode ser vista dos dois modos, o antigo e o novo. Se a velha aliança perdeu efeito com a flagrante desobediência dos seus subscritores, e as profecias apontaram para Jesus Cristo como o cumpridor perfeito da nova aliança, as profecias não podem ser vistas justamente do modo novo cristão? Assim, Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David, respectivamente Messias filho de José e Messias filho de Davi, não são pessoas diferentes com funções diferentes, mas são a mesma pessoa em posições diferentes no tempo, realizando aquilo que é designado pela providência divina de acordo com o componente fundamental do livre-arbítrio humano. A visão de certo rabinato instruído pelas luzes de Maimônides é que a função de Jesus Cristo foi a de servir como Mashiach ben Yosef, para que através do seu sofrimento as nações fossem preparadas, convertidas ao messianismo a ser plenamente realizado pelo Mashiach ben David, para aceitar a revelação final da supremacia da Torá e do povo eleito para ensiná-la às nações. O sucesso da religião cristã indicaria a razão dessa interpretação, mostrando a revelação através da história da vontade de Deus. Então, deixa eu só introduzir o tema aqui, dando alguns detalhes a mais para vocês saberem do que eu estou falando. Maimônides não é um personagem tão óbvio da história da filosofia. Ele é foco, ele é um personagem da filosofia judaica, né? Eu não me lembro a época dele, mas deve ser da época medieval, provavelmente. Porque até, se eu não me engano, ele nasceu no que hoje é a Espanha. Aonde realmente? Córdoba, talvez. Toledo, não, acho que deve ser Córdoba, se não me engano. E o Maimônides, como judeu, ele fez uma interpretação que é considerada genial e é subscrita por muitos rabinos até hoje, que é o seguinte, né? Você tem no livro de Isaías, a partir do capítulo 50, na verdade até desde antes, né? Você tem essa figura messiânica estranha para o messianismo tradicional, judeu, porque é um Messias sofredor, né? E parece que entra em conflito, né? O Messias sofredor de Isaías, por exemplo, capítulo 53, principalmente, esse Messias sofredor com o Messias triunfante, né? Que vai vir para, né, libertar Israel do jugo das nações e, na verdade, escravizar as nações para sucumbir ao império de Israel, né? Enfim, as nações dos gentios vão servir a nação dos sacerdotes, né? Que é o povo eleito, é o povo eleito por Deus, é Israel, Tikkun Olam, restaurar o mundo, blá blá blá, enfim, o cabalismo lá judeu. Mas tem um problema, né? Porque a mesma escritura, ou seja, Torá e Tanakh, acabam falando de um Messias triunfante, que é o que eles querem, né? Mas também fala de um Messias sofredor. Quando Jesus Cristo apareceu e viveu a história dele, especialmente a paixão e a perseguição, e o assassinato, né? A morte na cruz, alguns judeus conseguiram reconhecer nisso Isaías 53, entre outras muitas profecias. É só ler o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele é inteirinho feito de cumprimentos de profecia. Né? Cumprimento de profecias para o povo judeu. Por isso que é um evangelho especialmente designado para a conversão dos judeus. Não só, obviamente, para isso tem, enfim. Nós aprendemos tanta coisa, né, com o Evangelho de Mateus, qualquer um pode aprender, o Sermão da Montanha, entre outras passagens importantes. Mas o interessante é ver como as profecias se cumpriram. E os judeus deveriam ter reconhecido o cumprimento das profecias, principalmente Isaías 53. Por que não o fizeram? Porque já era um conflito e era um problema o reconhecimento dessa figura do Messias sofredor, incompatível com a do Messias triunfante. E até muitos judeus da época de Jesus não aceitavam que ele fosse o Messias porque esperavam que um libertador contra Roma, contra o jugo do Império Romano, certo? Pois muito bem. Eis que o cristianismo triunfou no Ocidente, né, e até em algumas partes do Oriente. E aí
já na Idade Média, vendo a realidade dos fatos históricos, os judeus, encabeçados aí por uma iniciativa do Maimônides, mas não só dele, eles entenderam o seguinte: não, peraí, vamos lá, nós somos os judeus, nós entendemos que a história é uma contínua revelação da supremacia divina, ou seja, da supremacia do Criador de todas as coisas, que faz da história como se fosse uma revelação contínua da sua vontade. Isso quer dizer que a figura do Moshiach ben Yosef, né, que é o Messias filho de José, que é o Messias sofredor, é diferente do Messias na cabeça deles, na interpretação deles. É diferente da posição, da função do Messias ben David, ou seja, do Messias filho de Davi. Qual é a função do Messias filho de José? Na cabeça já dos muçulmanos, depois do triunfo histórico do cristianismo. É para a conversão das nações à Torá, ao reconhecimento da validade da Torá. Então muitos judeus vão falar isso, rabinos, cabalistas, vão falar isso claramente hoje. Vão falar assim, não, veja só, Deus, o Deus verdadeiro, triunfou através do cristianismo, não porque Jesus seja o Messias que nós estamos esperando, o Filho de Deus, nada disso. Não, não. Ele foi necessário para que as nações se convertessem à ideia messiânica. Então, o que quer dizer ser cristão? Cristo quer dizer Messias, ungido. Então, você ser cristão quer dizer, literalmente traduzindo até o fim, a expressão, no fim das contas, quer dizer isso. Se eu sou cristão, então quer dizer que eu sou messiânico, que eu estou esperando um Messias Salvador. Aí os judeus fazem a associação deles. De que, peraí, então Deus usou isso daqui para que todas as pessoas aprendessem a Torá, quem é Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, entre outros, os profetas, etc. Ou seja, o Antigo Testamento é a Torá e a Tanakh para quê? Para a conversão das nações à chegada do Messias, Moshiach ben David, que é o Messias filho de Davi. Então, o Messias sofredor, que seria Jesus, no papel de revelador do Moshiach ben David, que seria outra pessoa para eles, não Jesus. Tanto que, de acordo com o Talmud, Jesus passou por... ele foi usado, né, para essa função espiritual e agora está num destino que para eles é bem horrível, né? Então veja só que coisa interessante. É uma interpretação histórica que é muito necessária para o judaísmo, né? A interpretação da história, dos fatos, da história humana, né? E eles interpretam o advento do cristianismo como um evento dentro da revelação de Deus que vai dar a vitória para eles no fim. Porque para eles a aliança deles ainda está ativa. E eu falo, muito bem, então senhor Rabino, essa é a sua interpretação, muito bem, olha só, que legal, Maimônides é um cara muito criativo, né? Mas e se não for assim? E se for a nova aliança? Não pode ser, não? Isaías 53 não poderia estar falando de uma pessoa só? O mesmo triunfante, primeiro veio como sofredor? Primeiro ele veio como sofredor e depois ele vem como triunfante? E se for a mesma pessoa, hein? E aí, como é que faz? Esse é o problema. É o que a sinagoga de Satanás ainda não entendeu. Vamos lá. Acontece que as profecias... Aliás, só mais um detalhe, tá? Para falar, isso é importante. Existe um cristianismo envolvido, não só com o sionismo, mas com toda a ideia messiânica cabalista, que vai levar as leis de Noé. Que vai interpretar Jesus exatamente da maneira como os judeus fazem. Existem religiões cristãs preparadas para esse desfecho. Para dizer assim, não, peraí, vamos reconhecer a verdade, agora nós temos a verdade. Isso é importante ser dito, tá? Ou seja, não é só judeus que acreditam nisso aqui. Que Jesus foi o Moshiach ben Yosef, que é diferente do futuro Moshiach ben David. Não é isso aí não, tá? Tem muitos cristãos que acreditam nisso. Para não falar em maçons que são lambedor de bota de judeu, né, basicamente. Acontece que, se as profecias de Isaías forem interpretadas de acordo com a nova aliança, o Filho de Deus se revela consecutivamente primeiro como o Messias sofredor, rejeitado pelo seu povo, para depois retornar como o Messias triunfante, conquistador do mundo. E juiz do mundo, né?
revelado primeiro como Cordeiro para os seus, convertidos pelo perdão e pela misericórdia, Jesus Cristo se revelaria então, ao fim dos tempos, como leão para os que lhe rejeitaram, convertidos pela plena revelação ou apocalipse. Dá para entender então? Messias sofredor e Messias triunfante para os judeus são pessoas diferentes com funções diferentes. Jesus, através dele, o cristianismo se expandiu e levou a Torá para as nações. Para quê? Para o mundo inteiro ficar pronto, as nações do mundo inteiro se cristianizarem e ficarem prontas para reconhecer o triunfo do messianismo judaico quando o Messias chegar e for converter as nações às leis de Noé. Dá para entender? Essa é a interpretação rabínica judaica. E aí qual é a interpretação cristã? A interpretação cristã é não. Você está achando que são duas pessoas, mas é a mesma. É uma pessoa só. As profecias falam sim de um Messias sofredor, que primeiro vem como sofredor, primeiro como cordeiro, para ser aceito por aqueles que o querem, do jeito que ele é. Ou seja, alguém que traz a revelação do amor de Deus, a verdadeira paz, a verdadeira redenção, como cordeiro, pacífico, aceitando tudo que ele passou. O Messias sofredor. E ele mesmo vai, deixa com a sua igreja, o seu Espírito Santo, para converter a cada geração, até o fim dos tempos. E depois, no fim dos tempos, volta na revelação, que quer dizer Apocalipse, isso, né? Revelação. Ele volta o quê? Como leão, o Messias triunfante. Então, o anti-Messias é quem os judeus estão esperando. Eles estão esperando um Messias que eles acham que é verdadeiro, mas vai ser o anti-Messias, que vai se colocar no lugar de Deus. Vai se colocar no lugar de Jesus Cristo. E o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: por mais sofisticada que seja a interpretação dos rabinos, dos judeus, etc., instigados por essa hipótese do Maimônides, sempre pode ser visto de outra maneira. É uma escolha livre. Sempre pode ser visto de outra maneira. Revelado primeiro como cordeiro para os seus, convertidos pelo perdão e pela misericórdia, Jesus Cristo se revelaria então ao fim dos tempos como leão para os que lhe rejeitaram, convertidos pela revelação ou apocalipse. Do mesmo modo, aqueles entre os gentios que interpretam o cristianismo unicamente como uma conspiração para a destruição da independência das nações, devem responder, em primeiro lugar, pela evidência da supremacia de tal projeto vitorioso, concedendo que, se Deus não está com os judeus, pelo menos eles merecem vencer por sua grande capacidade. E então, em segundo lugar, devem responder pela hipótese de que a interpretação de Maimônides, desde a validade da aliança antiga, da antiga aliança, pode estar equivocada se, justamente como foi revelado no Evangelho, o que tem valor atual e que explica o sentido da história é a validade da nova aliança realizada pelo Filho de Deus. Então aqui eu estou tratando de um problema bem particular e importante para as pessoas que combatem, né? São pessoas antissemitas, não todas elas, algumas são, outras não, mas são pessoas que têm ideias antissemitas, às vezes, né? De falar assim, o problema são os judeus, os sábios de Sião, nós temos que nos defender, é uma conspiração, blá 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 e tal. E o problema é o seguinte, por mais que tenha conspiração, pera só um minutinho. Se o cara acredita mesmo, tô falando um tempo desse cara aí que acredita nessas conspirações dos judeus, tá? Se o cara acredita mesmo que o cristianismo foi inventado para converter todas as nações à Torá, para que depois elas, com as leis de Noé, sejam submetidas ao governo do Messias judeu, e eles conseguiram fazer isso, o cristianismo triunfar no mundo inteiro, então eles merecem a vitória. Porque esse é que é o problema, né? Esse pessoal, que é um pessoal meio neopagão, né? Na verdade é uma mistura, né? Tem ateus, agnósticos e neopagãos. Tá? É uma bagunça. Tem de tudo aí no meio. E acho que tem alguns até que não sabem bem o que eles acreditam. Eles só se reúnem contra o inimigo em comum, que é, em tese, o judaísmo e tal. E o problema é que esse pessoal não entende é o seguinte, peraí, você está querendo dizer realmente que tudo isso é uma conspiração de seres humanos? Você acha que eles chegaram ao ponto de conseguir fazer tudo o que eles fizeram e eles ainda vão perder essa briga? Se for do jeito que essas pessoas acreditam, acabou. Acabou. É mais fácil acreditar com o Maimônides que Deus usou o cristianismo para converter as nações à Torá. Presta atenção, é uma questão de probabilidade e de lógica.
Não é? O pessoal ateu, agnóstico, gosta de ciência, lógica e o escambau. Então usa aí uma boa e velha navalha de Ockham. Que tal? Não faz mal a ninguém, né? Usa a navalha de Ockham. O que é mais fácil? Navalha de Ockham, para quem não sabe, é um princípio de investigação. A explicação mais simples tende a ser a mais provável, certo? Para qualquer fenômeno. O que é mais fácil? Os judeus terem razão de que Deus está com eles e usou o cristianismo para converter as nações à Torá, ou que os judeus não, que tudo isso seja falso. Então, toda a Bíblia é falsa, não tem Deus, não tem nada. Os judeus inventaram tudo isso e ainda inventaram o cristianismo para destruir todas as nações por dentro e preparar a implantação das leis de Noé no futuro. Eu falo, peraí, é muito complicado que seja isso daí. E até se fosse, você teria que dizer, acabou, esse inimigo já me dominou. Porque se ele já foi capaz de fazer tudo isso até aqui, o que vai impedir ele de fazer o que falta? O que eu estou querendo dizer é absurdo você querer lutar contra esse inimigo nestes termos aqui. Não faz sentido nenhum, porque essa luta já está perdida. E é mais fácil acreditar no que o Maimônides falou do que nessa maluquice dessa conspiração, como se nada tivesse sentido e apenas o cristianismo funcionou como um plano judaico para dominar as nações. Dá para entender o que eu estou falando? Agora, assim como eu falei que o pessoal que acredita no Maimônides precisa considerar que Jesus pode ser o Messias que veio como sofredor e vai voltar como triunfante, veio como cordeiro e vai voltar como leão, da mesma forma o pessoal da conspiração também tem que considerar essa hipótese. É um dever. Porque aí também se aplica na navalha de Ockham e você fala, opa, peraí, isso também tende a ser até mais verdadeiro, é mais fácil ser verdadeiro do que a hipótese da conspiração. Dá para entender o que eu estou falando? Eu espero que esteja dando para entender. Eu estou querendo dizer, o pessoal da conspiração fala, os judeus querem dominar o mundo. Não, não querem. Das duas, uma. Ou Deus deu para eles o poder de dominar o mundo, ou a revelação cristã está verdadeira. Os judeus estão enganados e no fim eles vão descobrir porque Jesus vai voltar e acabar com toda a mentira. Eles acham que são dois personagens, dois messias. O sofredor para preparar o mundo para a Torá e para as leis de Noé, e depois o triunfante. Mas Jesus fala, não, eu sou o Filho de Deus. Eu sou aquele que vocês estão esperando. É o mesmo. O sofredor é o mesmo triunfante. O cordeiro é o leão. E se for assim, é mais fácil pela navalha de Ockham ser assim. E aí, olha só que curioso. Se o pessoal está com medo da conspiração judaica, é mais fácil se converter e ser cristão e confiar na revelação da nova aliança do que achar que ser cristão vai dar poder para o inimigo. Não, não vai dar poder, não. O inimigo sendo essa conspiração judaica, entendeu? Porque se não tem Deus, você já está lascado. Porque se os judeus foram capazes de fazer um negócio desse tamanho, eles já dominaram tudo. E eles mesmos não acreditam nisso. Os judeus são mais honestos do que esses antissemitas aqui. Porque eles pelo menos tributam ao Deus verdadeiro alguma coisa. Eles estão errados. Mas eles tributam a uma fonte, supostamente a uma fonte correta. Que é Deus que está usando a história para se revelar. Dá para entender? Tá. Não sei, né? Porque estou falando com uma câmera, não estou falando com ninguém que possa responder. Mas eu acho que deu para entender, né? O que eu estou querendo dizer. Ou seja, incapazes de atribuir ao mero desígnio divino, incapazes de atribuir ao mero desígnio humano a consecução de tamanho projeto de conversão de boa parte dos povos do mundo, podemos aceitar a perspectiva de interpretação histórica de Maimônides, enxergando a história como um plano de realização da vontade divina, porém deixando em aberto a dupla interpretação possível da validade da antiga ou da nova aliança, conforme aceitamos ou não a validade da revelação evangélica. Então o problema de quem é antissemita, ou seja lá o que for, que acha que é teoria da conspiração, sábios de cima, etc., o problema desse pessoal é entender o seguinte. Meus caros, ou os seus inimigos, entre aspas, vão ganhar, ou Jesus vai ganhar. Não tem outra hipótese. Não tem outra hipótese. Ah, mas se eu for cristão eu vou dar força para como é que fala? Se eu for cristão, eu vou dar força para o adversário, né? Não vai. A não ser que você seja cristão religioso. E essa distinção está se tornando cada vez mais importante. Cada vez mais importante. Hoje em dia ela é essencial. Essencial. É isso que falta para o pessoal. Tem um pessoal que já entendeu que a religião cristã é parte sim de uma conspiração, mas não é uma conspiração dos judeus, é uma conspiração do diabo, para enganar inclusive os judeus.
Enxergue a coisa na perspectiva mais ampla. O tamanho do jogo, o tamanho do campo em que as forças estão atuando. É gigantesco. Então existe uma conspiração? Sim. Existe uma conspiração para afastar as pessoas de Jesus. E, infelizmente, essas pessoas que denunciam o cristianismo como uma conspiração judaica, eles não conseguem separar o joio do trigo, eles estão misturando. Lembra? Quando tem a parábola do agricultor, né? Os servos vão procurar o dono da terra para dizer assim, olha, está crescendo o joio junto com o trigo. Vamos cortar tudo? E o dono da terra fala, não senhor, porque eu quero colher o trigo. Tem trigo nascendo ali, junto com o joio. Deixa crescer tudo, chegar à consumação, ao ápice, e daí a gente passa a foice, colhe, pega o que é trigo, guarda e pega o que é joio e joga fora. E queima. Essa parábola é super importante, por quê? Porque se trata disso, o pessoal não quer entender qual é a obra divina e não quer se associar à obra divina. Eles aceitam a mistura e aí eles se tornam parte do problema. Tá certo? Por quê? Porque você vai esvaziar a única verdadeira solução para o único verdadeiro problema. Então, eles não reconhecem o problema verdadeiro e se tornam vítimas, porque não atuam na única solução, de fato, que é o quê? Que é a revelação cristã. A verdadeira. Não, quando eu quero dizer a verdadeira, eu quero dizer não a religiosa, a espiritual. Por isso que é tão importante fazer o tipo de trabalho que eu estou fazendo aqui, eu acredito mesmo nisso, embora eu não sei bem quem é que possa ser servido exatamente por esse tipo particular de investigação que eu fiz aqui. Mas eu vou jogando as coisas na internet e vou trabalhando com os temas e vamos em frente, que Deus me ajuda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem tem assistido até aqui, se você tiver dúvidas, pode colocar comentários aí no YouTube, ou mandar e-mails, ou mensagem no grupo do WhatsApp, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.